E quanto à visão da religião de Osho, para Osho, a religião torna as pessoas pobres. Não é? Como é que vamos interpretar isto? Osho traz essa questão porque boa parte das religiões aliam a santidade à pobreza. Quer dizer, que apresentam sempre o rico como maldoso e o pobre como bondoso. Diz a Bíblia que bem-aventurados os pobres. Não é? Essas são daquelas questões que Osho procura debater. Porque até tem uma parte da Bíblia que diz: o que adianta você juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem? Sim. Por que não juntar tesouro no céu? Mas esta pobreza é a espiritual, é a material, porque há muitos ricos com um espírito bem constituído, assim como também há muitos pobres, pobres materiais e também pobres de espíritos. Né? Então, Osho busca essa questão, pelo facto de, no seu tempo, boa parte das religiões alinharem a santidade à pobreza e a maldade à riqueza, o que ele não concorda. E ele diz que a religião, ou as religiões do seu tempo, as religiões tradicionais, prometiam aos seres aquilo que não seriam capazes de alcançar. Porque, vejamos, quando eu vou à igreja só porque quero fazer parte dos que estarão no reino dos céus, é uma promessa. Estarei a ser mesmo verdadeiramente religioso ou estarei a ser um hipócrita? Então quer dizer que as religiões pegam nos nossos desejos. Sim. Apresentam-nos e como nós queremos atingir aquele desejo. Vamos atrás delas. Sim, muitas religiões. O que é que fazem? Criam os seus fundamentos na base dos desejos humanos. E com base na necessidade. Até nem tanto na necessidade do desejo mesmo, né? Porque a necessidade é corpórea. Mas então, as religiões não são essenciais, não são importantes numa sociedade. As religiões são, mas não todas. E hoje podemos aqui estar dentro do nosso contexto em que há pessoas que do nada se tornam profetas. Né? Lê um versículo da Bíblia e é profeta. Não sei lá o quê. Yeah. E adivinha o que está na tua arca. Se a tua arca está vazia, que tipo de profecia é essa? E as pessoas seguem. Até intelectuais. Isso é que é o assustador. Mas é o quê? Todas essas religiões são fundamentadas no nosso desejo. Por isso que o Osho diz que o desejo que está na mente é o diabo. Okay. O que elas fazem? Não te mostram o verdadeiro caminho, permitem que possuas tanta coisa e quando te veres à beira da morte aparecem como as salvadoras. Quer dizer, boa parte das religiões que hoje existem são criminosas. Usam o artifício psicológico. Jogam com a psique do indivíduo. Como sabem que é um indivíduo que por conta da doença que possui já está a se deteriorar, quer dizer que física e espiritualmente, então usam essa fraqueza, não é? Para que consigam buscar dele o máximo que puderem. Por isso que Osho diz que quem busca o desejo, no fundo é um ser pobre, é um ser vazio. Porque o buscar por algo é na ânsia ou no sentido de preenchermos um vazio que está dentro de nós. Certo. E o exterior nunca vai preencher o interior. Então, ele não concorda com o sistema de certas religiões, que acabam sendo mais uma imposição. Mas atenção, Osho critica todas as religiões. Sim. Nós aqui que estamos a dizer que existem boas e más religiões. Sim, ele critica todas, menos a sua, né? Porque ele diz que... Porque também Osho implementa aqui um sistema espiritual, religioso. Sim. Até porque ele foi considerado como um guia espiritual. Sim. Ele orientava meditações e tal. Na Índia, até ao preciso momento, há um grande resort. Né? Até ele criou um grande movimento nos Estados Unidos da América. Também. Sim, Estados Unidos, Alemanha, e até houve contestações aí na Alemanha e tudo mais. Sim. Então, mas ele, a par das outras religiões, ele faz com que o indivíduo seja livre. E não promete Quer dizer, um além... Contrariamente ao que dizem as outras religiões. Não promete um além do real. Sim. Porque muitas das vezes as pessoas se fazem religiosas, se fazem cristãs de forma egoísta. Né? Por conta
desse futuro que as pessoas perspectivam de estar no céu. E até há muitas pessoas que, por exemplo, depois de alcançarem, por exemplo, a pessoa é pobre, vai para uma religião, para uma igreja, né? Chega lá, ora, faz as orações e tal, depois de alcançar a riqueza, ele para de ir à igreja, porque já alcançou o que quis. Exatamente. Há muitos casos desse tipo. Sim, as pessoas julgam que o céu, o paraíso é algo que se pode comprar. E também, só um exemplo, no tempo de guerra, né, quando havia o conflito armado, parece que as pessoas se preocupavam mais em ir à igreja que atualmente. Sim, Porque para escaparem da morte. Né? Querem sempre todo algo mundo, em troca. Todo mundo pensava, não, a qualquer momento pode cair aqui uma bomba, todos vamos desaparecer, então vou morrer em Cristo. Agora que a esperança de vida aumentou, muita gente está nem aí com a igreja. Não, mas o mais caricato é que há pessoas que fazem parte de um grupo coral de uma determinada igreja só porque viram o enterro de alguém que não fazia parte da igreja, não cantaram, que foi enterrado como cão. Mas foi enterrado como cão como? Esse princípio vem de onde? Quer dizer, vai à igreja pensando... No dia da morte. Quer dizer, pensando já o dia após morte. Quer dizer, quando eu tiver que ser enterrada, vão cantar para mim. Mas quer dizer, nós vamos à igreja pelos motivos errados. Aí é que está. Pois é. E por isso, que por mais que os pastores preguem, por mais que os padres preguem, a sociedade continua pior. Porque as pessoas vão às igrejas pelos motivos mais errados. Sim. Eu devo ser a igreja. E até quem vai à igreja só para aparecer, né? Para mostrar o relógio, o fato e tal. Então, até porque eu ia refletindo quando ia lendo Osho que o que os olhos humanos não veem e só Deus vê é mais do que a crueldade visível que nós temos registrado. Há muita coisa escondida, há muita coisa suja. Tanto para os fiéis quanto para os que se dizem pastor. Claro, nem todos, mas há. Só que aí já vamos lembrar o que disse Salomão. Quer dizer, o rei Salomão, ele diz que, olha, até saber também vai dar. Quando você tenta saber muito, ficas triste. Sim. É melhor que... Há certas coisas que é melhor não saber. Exatamente. Porque quando ficas muito curioso em descobrir as coisas, depois vais ficar todo aí bem triste. Mas para saber que viveste toda a vida a ser enganado. Então... E ele termina. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade debaixo do sol. Mas a grande questão é sempre a de buscarmos motivações erradas. Então é como essa questão também da igreja, da religião. Então concluímos e concordamos com Osho que a fama não é necessária para a vida. Não é. O que ele diz ali, já estamos aqui no quarto capítulo. Sim, a fama não é nutritiva. A fama não engorda. Até porque o corpo sente-se mal em ser famoso, porque não descansa. Sim, porque é um pequeno escravo. Ele mesmo fala sobre a necessidade de ouvirmos o corpo. E assim mesmo. Mas como é que pode ser feito esse exercício? Ouvir o corpo. Porque eu tenho notado que quando eu fico em casa, né, fico muito sem fazer nada, eu percebo que toda hora tenho sede, toda hora tenho fome. Parece que a pessoa quando está em casa come mais, consome mais água, dorme mais. Está a necessidade de descansar. Mas quando está fora de casa, não percebe que tem fome. Estás a sacrificar a necessidade pelos desejos. Será que é preciso nós nos desfazermos de outras coisas para conseguirmos ouvir o corpo? Sim, precisamos ser nós mesmos. Por exemplo, quando alguém está muito triste, está a viver uma infelicidade e tal, percebe-se que a pessoa fica sem fome. Parece que não tem fome. Mas isso não acontece talvez porque a pessoa não está a ouvir o corpo. Não, mas ali até, pelo contrário, está a ouvir o desejo, que é da tristeza, daquele momento. Não está a ouvir o corpo, mas quando nós ouvimos o corpo, nós sentimos fome. O Fernando disse muito bem, quando está em casa, come mais e não sei o que. Agora, quando está fora de casa, porque quer atingir certos ideais, deixa de ouvir o corpo. Depois o que acontece? Não é a úlcera gástrica? Pois é.